Olá pessoal, Laine Furtado, editora da revista Linha Aberta, e no programa de hoje nós temos um assunto muito interessante: depressão e ansiedade em períodos de pandemia. E nós temos aqui Daiana Rampinelli, que trabalha na área de coach e mentoria, e ela vai estar falando um pouquinho sobre este assunto para você. Acaba de ser lançada uma pesquisa da Bloomberg School of Public Health aqui nos Estados Unidos, juntamente com o Johns Hopkins University, que apresentou um dado super importante em relação ao aumento da ansiedade nesses períodos pós-pandêmicos. Olha só esse dado para vocês terem uma ideia. Em 2018, o nível de ansiedade e depressão junto a ganhadores, pessoas que têm income em low, que ganham pouco, vamos assim dizer, até 35 mil por ano, e pessoas da área que são hispânicos, que estavam com 3,7% em relação à população no nível de depressão. Essa pesquisa, que acaba de ser divulgada agora em maio de 2020, apresenta um valor de 24%. Imagina, gente, em 2018, 3,7% e agora 24% no aumento de ansiedade e depressão, principalmente nas pessoas que ganham pouco. E também nas pessoas que são imigrantes aqui nos Estados Unidos, na área hispânica, e também, logicamente, os brasileiros estão incluídos nesse pacote. Nós temos que ir a Daiana. Daiana, é um prazer ter você com a gente aqui no programa Linha Aberta, e ela vai estar falando sobre este assunto no programa de hoje. Daiana, muito bom ter você com a gente. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Daiana, uma coisa que eu gostaria que você pudesse explicar para as pessoas que estão assistindo o programa é com relação a por que esse índice de depressão e ansiedade aumentou tanto nesses últimos meses de pandemia. Bom, é claro que nós vivemos momentos de bastante desafio, né? É bastante desafiador para as famílias, em questões econômicas, emocionais, porque é muito difícil nós planejarmos, e nós estávamos habituados a planejar. Então esse é um dos desafios, né? O que eu costumo falar para as pessoas, né, que vêm até mim, com as quais eu trabalho, é que a gente tem que tomar muito cuidado para focar em soluções nesse momento, né? Porque se nós ficarmos o tempo todo pensando nas possibilidades das coisas não darem certo perante a incerteza que a gente vive, a situação se torna ainda pior, né? Então nós sabemos que existe realmente uma questão muito difícil de ser manejada nesse momento, né? Porque a pandemia interferiu nas questões familiares, na rotina familiar, no salário das pessoas, né, nas questões econômicas de um país, nas questões políticas. Então realmente o impacto ele é muito grande. Eu acredito que as pandemias, né, de acordo com a história, são alguns dos momentos mais difíceis que a humanidade vive, né? Então certamente é um momento bastante desafiador. Mas a mensagem que eu queria deixar hoje é como sair disso, né? Como utilizar de técnicas para que a gente possa buscar caminhos positivos em meio a tudo isso, porque nos colocarmos no papel de vítima e ficarmos sempre ou reclamando ou focando em questões negativas, não vai adiantar. Só vai piorar a situação. Então a gente não precisa de nada para piorar a situação. Muito pelo contrário, né? A gente precisa buscar soluções. Então, como buscar soluções para se manter dentro de um equilíbrio, né? Dentro de um equilíbrio emocional, dentro de um equilíbrio familiar, já que temos tantas mudanças econômicas, mudanças sociais, mudanças da forma que a gente se comporta, porque, enfim, todos nós temos que nos adaptar a esse novo normal, né? A forma que a gente se relaciona, a maneira com que a gente vai ao shopping, ao supermercado. Então, realmente são muitas mudanças. Eu acredito que o que a gente talvez levaria anos, né, para adaptar na rotina, a gente teve que se adaptar em poucas semanas, né? São tantas mudanças. Daiana, uma das coisas que a gente está vendo hoje em dia é a questão das mães estarem com as crianças todo o tempo, as crianças estarem dentro de casa, e isso é uma coisa que gera ansiedade no sistema familiar. Fala um pouquinho sobre isso, como que as mães podem fazer, principalmente nesse período de férias, com as crianças.
Bom, uma das coisas que é muito importante, tanto para a criança quanto para o adulto, mas principalmente para a criança, né? Porque a criança, ela, dependendo da idade, ela ainda não tem a noção da rotina, do que precisa ou não ser feito, então precisa realmente desse direcionamento do adulto, mas é muito importante a criança ter uma rotina, né? Então os pais, de acordo com o que os pais podem fazer, né? Porque aí depende muito da realidade também de cada um, né? E eu super entendo que cada família tem os seus próprios desafios, né? Algumas pessoas trabalham, outras pessoas não estão trabalhando, outras pessoas conseguem trabalhar em home office, então aí são várias situações diferentes, né? Nesse momento que a gente vive, mas é muito importante as crianças terem realmente uma rotina, terem uma atividade, né? Muitas pessoas aqui na Flórida, principalmente, felizmente, a gente tem bastante espaço, nos condomínios mesmo, então até próximo à casa. Então, se a criança puder, né, se movimentar, criar uma forma de interagir também, né, é bem importante. Então, Dayana, nessa situação que a gente está vivendo agora, e principalmente de acordo com essas pesquisas que foram apresentadas, nós sabemos que o nível de estresse é muito grande. E para que essas famílias possam controlar esse nível de estresse de uma forma geral, as mães, os pais, as crianças, os adultos, todo mundo morando no mesmo lugar, estando convivendo mais tempo e, agravante, às vezes até mesmo sem trabalho. Como que você consegue lidar com tudo isso sem pirar a cabeça? Bom, nós passamos por um momento bastante desafiador, né? Mas eu acho que é muito importante nós resgatarmos o senso de comunidade, né? A comunidade, se você faz parte de um grupo, ou do seu bairro, ou da igreja, ou de alguma associação, ou até mesmo um grupo de amigos, é muito importante a gente se cercar dessas pessoas e criar uma rede de apoio. Eu sempre digo que uma das redes de apoio, uma forma de apoiar as pessoas que a gente gosta é consumindo o produto que a pessoa produz. Ou se você tem um amigo que produz bolos, ou você tem um amigo que vende alguma coisa, consuma o produto local, o produto da pessoa que está perto de você. É uma forma de apoiar as pessoas que nos cercam. E eu acho muito importante, porque se eu te ajudo e você consegue ajudar uma outra pessoa, a gente cria uma rede positiva e uma rede de apoio que é muito importante nesse momento, né? Porque nas pandemias, se a gente for ver ao longo da história, muitas coisas mudam, né? Num espaço curto de tempo, a gente tem mudanças que levariam anos para acontecer, né? E essas mudanças, claro que são bem difíceis, porque são mudanças emocionais, mudanças na forma que a gente vive, se comporta, enfim. Eu acredito que esse senso de comunidade, de apoio é muito importante. Se você é uma pessoa que tem condições nesse momento, condições financeiras e puder ajudar uma outra pessoa, né, fazer um trabalho voluntário, se tocar o seu coração, eu acho que é super, super importante nessas transições todas que a gente está vivendo. Até mesmo nas redes sociais a gente tem visto um discurso muito grande de engajamento, de relacionamento, de ir mais além, de doar, de participar. Eu acredito que essa nova fase, essa nova cara que nós estamos vivendo e estamos apresentando e nos descobrindo faz com que nós sejamos mais amáveis até na nossa forma de agir, mais solidários. Você acredita que essa questão da solidariedade vai ser uma das grandes marcas desse período pós-pandêmico? Eu acredito bastante que a concepção vai mudar bastante com relação ao próximo, com relação à convivência, com relação à convivência em comunidades, porque na pandemia a gente percebeu que não adianta só eu estar bem, que as outras pessoas precisam também estar bem, porque se alguém no meu bairro ou no meu círculo de convivência está doente ou está necessitando de algo, essa pessoa vai de alguma forma afetar a minha vida, né? Que é o que a pandemia de alguma forma está nos mostrando. Ou se alguém no grupo está doente, a outra pessoa também pode ter essa mesma doença, né? Pegando essa dica que você falou aí, Daiane, fazendo um recap daquilo que nós estamos falando hoje, nós temos então a questão da rotina, que é muito importante, nós temos a questão de ser solidário, que ajuda a gente a extrair o melhor de nós. Claro. Agora, quando a gente pensa
nas pessoas de uma forma individual. A pesquisa que foi apresentada, vou até passar esse dado para você aqui, pela Universidade do Rio de Janeiro, mostra que a saúde mental, estresse e ansiedade aumentaram em torno de 80% no Brasil, e esse aumento foi maior em mulheres. Por que as mulheres são mais suscetíveis ao estresse e à depressão nesse caso? Bom, eu acredito que as mulheres, elas têm a responsabilidade, não totalmente, mas em muitas famílias, de organizar a casa, né, de cuidar dos filhos. Então, e muitas têm dupla jornada, né, trabalham fora ou têm home office e cuidam dos filhos e organizam a casa. Eu sempre digo que a casa, ela é uma empresa, né? É uma empresa. As pessoas sempre acham assim, minha esposa não trabalha, só trabalha em casa. Eu penso, gente, mas trabalhar em casa é muito trabalho. Às vezes é um trabalho até dobrado do que uma pessoa que trabalha numa empresa ou numa rotina profissional diferente. Eu acho que a rotina do lar, ela realmente é bastante intensa para uma mulher, né? E eu acredito que essa seja uma das razões. Então, eu acredito também que a pessoa tem que tirar um tempo para ela mesma, né? Então, ou nem seja uma hora durante o dia ou alguns dias da semana para você estar com você ou fazer coisas que você sente prazer. Eu gosto de fazer uma regrinha que me ajuda muito quando eu tô um pouco estressado ou sobrecarregada, que é fazer uma lista das 10 coisas que me dá prazer, né? Então eu faço a listinha das 10 coisas que me dá prazer, ou seja, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ir na livraria, eu gosto muito de tomar café com amigas, então eu procuro dentro dessa lista de 10 coisas que me dá prazer, fazer pelo menos uma delas durante o dia, né? Claro que não tem como você fazer as 10 coisas num dia, mas eu acho que pelo menos uma dessas coisas que te dá prazer estando com você, né? Ou com amigas fora do núcleo familiar. E o que mais? Outra coisa que eu acho muito importante é a prática da gratidão. Eu sei que tem dias que nós não estamos bem e isso é comum a todos nós, né? Tem dias que são ótimos, tem dias que não são, tem dias que são desafiadores, mas principalmente nos dias desafiadores, eu recomendo a pessoa sentar e escrever 5 coisas pelas quais ela é grata. Eu tenho certeza que todos nós temos algo a agradecer, né? Ou por estar vivo, por você ter saúde, por você ter comida, pela sua família. Esses pequenos momentos, eles são importantes e fazem uma diferença enorme. Porque quando a gente está em momentos de desafios ou dificuldade, a gente tem uma tendência a olhar o lado negativo. E se você ficar sempre olhando o lado negativo, principalmente nos dias que você tá mal, você fica ainda pior, né? Yes. Então, o ideal é quando você se sentir que você não está bem, faça essa lista, vá e escreva. Eu costumo ter um caderno que eu acho que escrever é um exercício muito importante. Escrever pelo que você é grato, escrever as coisas que você gosta e que você deseja fazer, porque é um momento seu, é um momento único que você está compartilhando com você mesmo, com a sua consciência, com o seu desejo, com o seu sonho, com o seu pensamento. Então eu recomendo que todos tenham um caderno onde ele possa escrever. Inclusive tem dias que a gente não tá bem. Então se você não tem com quem falar ou com quem conversar, escreva. Coloque no caderno o seu sentimento e quando você termina de escrever, você se sente completamente aliviado. É um exercício muito interessante que você não tem custo. Não tem custo. Às vezes é ótimo porque vai salvar você de um grande problema, de ao invés de ficar falando, né, para as pessoas que às vezes não são pessoas que estão aptas a nos ouvir, porque as pessoas nem sempre estão. E, enfim, é o que é, né? É o que é. E baseado nisso aí que você está falando, eu acho que é muito importante a gente falar também com relação à questão do homem, né? Por quê? Porque o homem é o provedor da casa. E nós sabemos que o índice de desemprego aqui nos Estados Unidos e também no Brasil está altíssimo por causa da pandemia. Muitas lojas fechando e a gente está sempre vendo lá, olha, essa loja está fechando, essa empresa está fechando. E isso traz uma certa ansiedade, logicamente, para as pessoas que trabalham fora e que trazem recursos financeiros para dentro de casa.
Num momento como esse, o que você falaria para os homens que estão assistindo o programa hoje e que estão em casa, sem trabalho ou muitas vezes com medo de perder o seu trabalho? Eu acredito que criar essa rede de apoio, que a gente já havia comentado, até nós comentamos antes, né, o quanto é importante, né, nos ajudarmos enquanto comunidade. Então, se você tem um amigo que está numa condição melhor, eu acho que chegar e conversar e pedir ajuda, porque o homem tem um pouco mais de dificuldade, né, de solicitar ajuda do que a mulher. A mulher, ela é mais aberta a esse tipo de conversa entre mulheres, mas eu acho que solicitar ajuda é muito importante. E se você vê que tem alguém no seu círculo de convivências que precisa de ajuda, né, e estiver nessa condição de poder ajudar, eu acredito que é o momento, né? Tudo que a gente aprendeu na escola ou na igreja ou em qualquer local durante a vida, o que é solidariedade, o que é bondade, agora é o momento de exercer. Agora é o momento de a gente exercer o sentimento de bondade, de solidariedade, de comunidade, né? Mas muitas vezes, Diana, quando você está, por exemplo, né, vamos nos colocar na posição desse homem, né? Desse homem que não sabe qual é o dia de amanhã. Ele não consegue gerar dentro de si próprio essa solidariedade, essa forma de poder ajudar e esquecer o momento que ele está vivendo agora e compartilhar com outras pessoas. Existem algumas técnicas que tanto os homens quanto as mulheres podem utilizar para que a gente possa ser mais ativo e que a gente não se deixe afetar tanto pelo medo da incerteza do futuro? Bom, as técnicas de mindfulness, que são a respiração, a meditação, o momento de contemplação, ajuda muito a diminuir a ansiedade, né? Quem tem dificuldade de meditar, porque eu sei que muitas pessoas têm essa dificuldade, né? No início realmente é um novo processo, a gente tem que criar novas trilhas neurológicas e conseguir, né, passar ali por novas etapas e um novo conhecimento. Eu acho que pode fazer a meditação, walk meditation, que é você caminhar e você meditar, que é um momento de contemplação, ou seja, contemplação, gratidão e meditação. Que não é, a meditação ela não é somente você fechar os olhos e ficar sentado, você pode caminhar e meditar. Como seria isso? Caminhar agradecendo. No momento que você não está bem, eu sei que é muito difícil fazer isso, eu sei que é muito desafiador, mas se você fizer isso durante 2 minutos, no 3º minuto você já vai fazer bem melhor. Eu até pratico isso, né? Porque eu tenho andado, né? E quando eu tô andando, eu realmente penso, eu programo o meu dia, eu organizo, eu penso, eu agradeço a Deus por aquele dia. Então eu aproveito esse momento de caminhada que eu tenho pela manhã para poder fazer esse tipo de coisa. E realmente, quando eu caminho e quando eu volto para casa, eu sempre falo com meu marido, olha, eu estou me sentindo até melhor. Lógico, né? Com certeza, eu tenho certeza. Então são coisas que não tem custo, né? Que qualquer pessoa pode fazer e que faz uma diferença enorme, porque não existe mágica, né? Eu gostaria muito de dizer assim, existe uma mágica para as coisas funcionarem, mas não existe. O que existe é disciplina, né? A gente tem uma mente e a gente tem que às vezes domar a nossa mente. Então, como é que a gente faz isso? Criando uma rotina diferente, criando uma nova forma de pensar. E claro que é um exercício diário, é uma prática diária. Sim, é uma prática diária. Tem dias que a gente vai acordar, a gente vai estar muito bem, tem dias que não. Mas isso daí é algo que tem que... Mas é algo que a gente tem que realmente internalizar. Ok, tem dias que eu não tô bem, tá tudo certo, eu vou fazer o possível para ficar bem, né? E tem dias que a gente tá super bem. Então eu vou continuar fazendo todas as práticas que me deixam... fazem com que eu me sinta bem, para que eu me sinta cada vez melhor. E essas coisas que são super simples, a prática da gratidão, você meditar ou caminhar, né, o walk meditation, que também ajuda muito, você escrever as coisas que te dão prazer e durante algum período do dia você fazer uma dessas coisas é muito importante. E a prática da gratidão, eu recomendo fazer antes de você dormir. Porque quando você vai dormir, você fica... Tudo que você faz antes de você dormir,
você leva para o seu sono, né? Então, eu acho que é muito importante a gente fazer. Eu faço isso há muitos anos, inclusive. Todas as noites antes de eu dormir, eu já tenho um caderno, né? Uma caneta. Então, eu escrevo todas as noites as 5 coisas pelas quais eu sou grata. Quando eu acordo pela manhã, eu faço a lista de 10 coisas que me dá prazer. E eu tento colocar uma dessas coisas dentro da minha rotina diária. Como eu te falei, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de tomar café, eu adoro ir na Barnes & Nobles. Me too, I love that too. Não é nada que custe muito dinheiro, acho que a maioria das pessoas consegue fazer isso, mas eu sei que os brasileiros adoram ir à praia e caminhar na praia não tem custos também, né? Então, acrescentar uma dessas coisas na rotina é fenomenal. Eu gostaria de agradecer a sua presença, Daiane, e falar que essas informações que você compartilhou com a gente correlatam, né, até com essa pesquisa da Universidade do Rio de Janeiro, que diz que as coisas principais que ocasionam essa depressão é uma alimentação desregrada, sedentarismo, logicamente que doenças pré-existentes e necessidade de sair de casa, de fazer alguma coisa que você possa interagir independente das circunstâncias. Então eu acredito que isso aí, de uma certa forma, fecha aquilo que nós conversamos, né, nesse momento, e eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa da Linha Aberta e a você que está aí do outro lado, sempre assistindo os nossos programas Linha Aberta na TV. Até a próxima.